Fala pessoal, saudações tricolores. É hoje, hein? Hoje, 7 horas da noite, a gente vai estar aqui apreensivo, nervoso, rezando, batendo cabeça, fazendo promessa, acendendo vela, para ver se a gente consegue um resultado bom lá em Curitiba. Mas antes de a gente começar a falar do jogo de hoje, um pedido. Se inscreva no canal, dá um like, ative o sininho para receber informações de vídeos novos. E mais uma coisa, para os que já são inscritos, dá uma checada para ver se você continua inscrito. Porque em uma semana, ontem à noite, inclusive, um amigo meu, que faz parte daquele meu grupo de Zap de 5, que está no canal desde o primeiro dia, ele ligou e passou um zap para mim, pô, Kaique, você quer saber da maior? Me desinscreveram, quer dizer, quem desinscreveu ele foi o YouTube, ou o algoritmo do YouTube. Então, se você é inscrito, dá uma checada para ver se você continua inscrito, se você estiver vendo esse vídeo agora. E se você está vendo o vídeo, se inscreveu, avisa para os amigos, pô. Não custa nada, é só botar o dedo aí, inscrito, e dá um like. Mais nada. Você já é inscrito, vocês já são inscritos em tantos canais, pô. Eu que tenho o meu canal, vejo pelo menos uns 8 canais do Fluminense. Inclusive, de lá que eu bebo muita coisa para falar aqui, para inclusive comparar com as minhas opiniões. Não tenho vergonha disso, não. O pior é você falar que você não faz isso e faz. Pô. Todo mundo faz. Mas vamos falar agora, depois de vocês se inscreverem, vamos lá. Vamos falar agora do jogo de hoje. O jogo de hoje vai ser uma pedreira. Já vai ser um pouquinho menos ruim, porque vai ser em Curitiba. E não deve ficar lotado, porque uma coisa é uma torcida vir com 5 mil, 4 mil para o Rio, outra coisa é uma torcida ir com 35 mil para torcer pelo Grêmio ali do lado, né? 35 não, mas 30 mil. É muita gente. Então a gente vai ter um estádio menos pressionante. E outra coisa, o Couto Pereira é mais amplo. Então isso também ajuda a diminuir a pressão. E eu acho que a gente vai torcer, porque a gente vai ter uma escalação que é basicamente a mesma de sempre. E vai ter uma estreia, quando eu falo estreia, porque vai ser a primeira vez desde aquele jogo lá a 4 mil metros de altura, contra o The Strongest, que ele vai começar jogando, que é o Esquerdinha. O Esquerdinha agora vai, 2 anos depois, já encorpado, vai ser titular hoje no lugar do Diogo Barbosa, que depois daquela sentida que ele teve no jogo do Vasco, ele não volta nem esse jogo de hoje, nem provavelmente no jogo de sábado à noite contra o Corinthians. Mas o jogo de hoje, a escalação que está sendo dita, sendo escrita, sendo falada é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha. Uma pena o Nonato, é uma pena o Inácio não poder jogar pela expulsão que ele teve pelo Sport Cristal na pré-Libertadores. Senão seria ele, claro. Ele, depois desse jogo, se ele confirmar mais um jogo, ele é o titular absoluto junto com o Thiago Silva. Vamos maturar de novo aquele cara que não pula 1 centímetro. Aliás, dele não pular, ele se abaixa. Para a bola não bater nele. Thiago Santos. Meio de campo, a gente vem com o André, Alexander. Eu estou repetindo o que eu ouvi em todos os canais que eu vejo. André, Alexander e Ganso. Ataque com Arias, Cauã e Keno. Keno, o inútil. O Keno pode fazer 20 gols hoje, que ele, para mim, vai continuar sendo inútil. É o jogador das decisões erradas. Ele pega a bola, vou jogar na linha de fundo para centrar, e dá um toque mais forte do que o que ele pode correr. A bola sai na linha de fundo. Aí chega na linha de fundo, centra errado. Ou então corta para dentro para centrar e centra errado. Corta para chutar e chuta errado. Esse é o Keno. De vez em quando ele acerta, mas faz mais que obrigação pelo que ele ganha, porque ele é um jogador profissional de 34 anos, então 35 por aí. Eu acho ele um inútil, mas ele vai jogar, porque esse cara tem sorte. Natan Preto tem sorte, mais do que o Natan Branco, Natan Real, que é banco hoje, contra a gente. Eu hoje não iria num 4-3-3. Eu iria com Bernal, André, Bernal. Aí você pode escolher o Alexander, o Martinelli e o Ganso. Depois de 2 jogos do Alexander seguidos, eu vou dizer uma coisa. Eu iria de Martinelli.
O Alexander, eu estou chegando à conclusão de que o Alexander é um jogador mediano que teve uma fase espetacular em 2022. Desculpa, em 2023. Do finalzinho de 2022, quando ele entrou para jogar os últimos 4 jogos do Brasileiro, que ele entrou na lateral esquerda, e depois o Campeonato Carioca e a Libertadores e a Copa do Brasil de 2023, quando eles contam a Copa do Brasil, que eles contundiu contra o Cruzeiro, ou foi o Campeonato Brasileiro. Ali ele acabou. Ele nunca mais conseguiu fazer um jogo nota 7. Nunca mais. Ele eventualmente entra no intervalo, entra substituindo o Martinelli normalmente, aí ele corre mais, porque ele é mais rápido do que o Martinelli. Isso é inevitável. Isso não tem argumentação contra isso. Mas aquele jogador espetacular, que fez gol na final contra o Flamengo, esse jogador nunca mais jogou. Nunca mais jogou. Então, depois de ter tantas chances, ele já completou mais de um ano de chance. Ele nunca mais fez o jogo. Então, eu acho que ele é um jogador mediano que teve uma fase excelente. Vou usar como exemplo um jogador que as pessoas riem muito dele, mas foi o responsável por uma Copa do Brasil pra gente. E quando estava jogando naquela época, ele era melhor que o Tchevchenko, Adriano Magrão. Você se lembra da torcida falando? Berrava, e melhor que Magrão é melhor que Tchevchenko? Foi importantíssimo pra gente, né? Quando jogou, teve uma fase que foi espetacular, fez muito gol. Gols salvadores. Eu acho que o Alexander está nesse esquema aí, nessa maneira. Ele é um jogador mediano. O que é uma pena, né? O que é uma pena. Mas eu iria no 4-4-2. Tirava o Keno, Arias e Cauã Elias na frente, um meio de campo de 4. Hoje eu ouvi o Lessa, hoje bem de manhãzinha cedo, o Lessa falando que o Bernal é reserva do André. Peraí, bicho. O Bernal não pode ser, porque ele é cabeça de área. Tudo bem, hoje é um jogo que precisa de 4 cabeças de área. Essa opinião eu não mantenho. O cara é bom saindo, lançando bolas. E o cara marca. O que a gente vai precisar hoje? Marcar. A gente tem que fechar a entrada da área nossa ali. Tem que fechar a defesa toda. Então, eu iria num 4-4-2. Eu acho isso mais razoável. Mais pé no chão. A gente está jogando no mata-mata. Espero que o Mano, que é um camarada especialista em mata-mata, e mesmo na nossa queda semana passada, nossa desclassificação semana passada contra o Juventude, a entrevista dele foi espetacular. Quem toma 5 gols não pode continuar no mata-mata. É verdade. Principalmente quando são 5 gols, falhas nossas. Então eu iria num 4-4-2. E espero que indo num 4-4-2 a gente melhore. Outro assunto agora. Porque Fluminense e Grêmio é para sofrer hoje e sofrer terça-feira da semana que vem. Outro assunto. Uma coisa só, nós vamos jogar contra o Corinthians no sábado. Por que a gente vai jogar contra o Corinthians no sábado às 9 horas da noite? Por que não pode ser? Não tem jogo nenhum no Rio de Janeiro. Por que o jogo não pode ser às 16 horas do sábado? Porque eu, por exemplo, não vou ao jogo. Meu filho vai sair depois do jogo. Por que eu vou ao jogo? Para começar, eu tenho que ir de carro. Eu não acho seguro sair de carro, vir dirigindo 100 km. Não dá. Por que o jogo não é às 16 horas? Não tem jogo nenhum às 16 horas no Rio de Janeiro. Por que tem que ser às 9 da noite? Vai passar na televisão? Não vai passar na Globo. Vai passar no Premiere ou no Sport TV. Se vai passar na Premiere ou no Sport TV, o Premiere é pago. Será que o Fluminense... A gente sabe que o Fluminense não tem força absolutamente nenhuma. Basta ver Daronco. Agora, será que não tem condição? A gente está jogando uma Libertadores, está representando a porra do país. Será que não dá o CBF, o Globo, para botar esse jogo às 16 horas? Ia ser uma bilheteria muito melhor. Bom, não vou falar de Corinthians agora, porque Corinthians a gente começa a falar a partir de quinta-feira. Né? Amanhã a gente fala do jogo de hoje. Mas eu quero falar de uma notícia nova, que saiu ontem, não tinha sido confirmada, nem o empresário confirmou, hoje o empresário confirmou. E o Fluminense está a fim de pegar o Alex Arce. Um jogador que eu falei dele algumas vezes, quando eu falei que a LDU foi desmontada 30 dias antes de jogar a nossa Recopa, que foi o jogo mais mole do mundo que o Fluminense engrossou com o nosso amigo Pardal.
O Fluminense contratou esse cara da segunda divisão da Argentina. Ele entrou aqui no Maracanã contra a gente. Eu não sei se foi ele que fez o gol lá na gente, na LDU, lá em Quito. Mas o Fluminense está afim de pegar ele. Alex Arce. O Corinthians também está. A gente leva uma vantagem. A gente tinha uma vantagem e uma desvantagem. Primeiro que o Corinthians começou primeiro. Mas o Corinthians está com uma má fama danada de caloteiro. Então esse é um jogo 1,87 m. Esse eu me lembro dele entrando aqui na Recopa, eu me lembro dele entrando. Ele entrou no segundo tempo. Ele não começou jogando, não. Eu falei algumas vezes, olha, a Juventude, o LDU teve que montar um time em cima da hora, só fez 2 amistosos para se preparar contra o Fluminense, deu um calor desgraçado no Fluminense lá, ganhou, era para ter ganhado de mais de um, e aqui para a gente ganhar foi só aos 35 minutos do segundo tempo. Aquele gol de cabeça do Arias, porque até então o goleiro dele só tinha feito 2 defesas. E esse cara entrou no segundo tempo. E eu falava que para contratar, eles contrataram um centroavante que foi artilheiro da segunda divisão argentina, que é esse camarada, que é paraguaio. Então o Fluminense está atrás desse cara. Eu acho uma boa. Os números do cara são ótimos. É quase um gol por jogo. Então esse camarada vale a pena. A gente precisa de um cara desse. Porque se o Cauã estiver mal, tem ele. Quando o Cano voltar, tem 3. Então, esse cara é um cara que vale a pena. E pelos valores que estão falando, é o mesmo valor que o Fluminense estava falando pelo tal do Emiliano. E é o mesmo valor que foi pedido pelo Zavala. Então, mas a gente precisa mais de um centroavante do que de um jogador de lado. Pelo menos até o final do ano. A gente tem o Inútil, que vai jogar hoje de ponta esquerda. Temos o Serna, que não dá para entender por que o Serna foi só para poupar e agora o cara está sendo poupado pela segunda vez, que nem eu até entendo, né? Que nem o Nonato. É que os jogadores estão saindo muito cedo do departamento médico para fisioterapia e logo depois volta. Então é melhor demorar mais 2 jogos e não voltar depois para o departamento médico. Mas faz falta. Então a gente tem, ainda para esse ano a gente ainda tem o Marquinhos, o Serna, o Isaac, que hoje está no banco, tem o Keno, o Inútil. Então a gente, e tem o Arias. São 5 jogadores, então tá servido. Já estamos com 2 contundidos, tudo bem, isso faz parte. E no sábado a gente não vai ter o Arias. Então o Serna tem que voltar correndo. E hoje tem o Terãs no banco. Eu ainda tenho esperança de que o Mano faça o Terãs jogar aqueles jogos que ele fez pelo Atlético Paranaense, que seria bom para o Fluminense, porque investiu uma grana nele, né? Mas é isso, gente. Vamos ver se o Alex Arce vem. Vamos torcer para o Fluminense trazer um pontinho. Eu iria no 4-4-2. Acho muito mais sensato do que ir no 4-3-3. 4-3-3 é só se a gente levar um gol. Falou, gente? Saudações tricolores. Já acendi minha vela, já fiz minha promessa. E espero que a gente, hoje às 10 horas da noite, a gente esteja feliz da vida, porque não perdemos. Ou vencemos, teremos conseguido uma vitória, ou estaremos trazendo um pontinho que é muito importante para o jogo de terça-feira da semana que vem. Falou? Saudações tricolores e até amanhã.